Eu estava voltando para o escritório após um longo dia repleto de reuniões e decisões estratégicas quando o inesperado aconteceu. O sol da tarde lançava longas sombras sobre o centro financeiro de São Paulo enquanto eu percorria as ruas familiares da cidade. Ser o CEO da Investimentos Horizonte tinha suas vantagens: o gabinete de canto com vista para o Rio Pinheiros, o respeito que meu nome inspirava nas salas de reunião e, sim, o elegante Mercedes preto que ronronava sob meu comando. Minha mente ainda fervilhava com os números do nosso relatório trimestral quando estacionei na vaga reservada em frente à nossa sede. Foi então que notei algo inusitado: uma garotinha, não mais que 5 anos, sentada confiantemente no banco do motorista do meu carro, com as mãozinhas pequenas segurando o volante como se pertencesse àquele lugar. Por um instante, pensei que estava tendo uma alucinação. Como uma criança poderia estar dentro do meu carro trancado? A imagem surreal me arrepiou, e eu mal podia acreditar no que via. Que diabos, murmurei, examinando os arredores para confirmar se estava sendo vítima de uma brincadeira. O segurança, Miguel, estava em seu posto habitual próximo à entrada, completamente alheio à cena que se desenrolava no estacionamento. Nenhuma câmera, nenhum colega rindo, nada que justificasse aquele cenário bizarro. Meu coração acelerou quando desci do carro, o acabamento polido refletindo minha expressão perplexa. Não conseguia compreender como algo tão impossível poderia ocorrer, um bilionário de alto escalão como eu se deparando com uma figura tão diminuta e inocente em tal situação. As ruas estavam silenciosas e o tempo parecia desacelerar enquanto eu tentava compreender a realidade diante de mim. A menina não demonstrava medo nem destoava do ambiente. Ao contrário, parecia completamente à vontade, balançando as perninhas que mal alcançavam os pedais. Vestia um simples vestido azul com pequenas flores brancas, seus cabelos loiros presos em 2 coques impecáveis, adornados com fitas azuis combinando. Havia algo estranhamente familiar em seus traços que eu não conseguia identificar. "Olá", disse ela com simplicidade, a voz clara e segura, enquanto seus intensos olhos azuis se encontravam com os meus. "Esperei por você." A afirmação, dita com tanta convicção por alguém tão jovem, quase me tirou o fôlego. Olhei novamente em volta, esperando ver algum pai desesperado procurando pela filha, mas o estacionamento permanecia assustadoramente vazio. "Quem é você?" perguntei, minha voz quase inaudível. "Como entrou no meu carro?" Ela inclinou a cabeça para um lado, me examinando com um olhar penetrante que parecia muito sábio para sua idade. "Eu sou Emma", respondeu como se isso explicasse tudo. E a porta estava aberta. Sabia que isso era impossível. Meu carro possuía um moderno sistema de segurança, jamais deixava as portas destrancadas. No entanto, ali estava ela, essa enigmática criança chamada Emma, sentada ao volante do meu Mercedes como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Parado, em completo descrédito, aproximei-me lentamente do carro, a mente repleta de perguntas e dúvidas. O sorriso radiante de Emma e seus olhos cintilantes irradiavam uma inesperada ternura que contrastava com a estranheza de sua presença no meu veículo. Naquele instante, senti uma responsabilidade súbita e uma profunda conexão inexplicável despertar em mim. "Emma", tentei, com voz calma, "onde estão seus pais? Você está perdida?" Ela balançou a cabeça, seus coques tremulando levemente. "Não estou perdida. Eu te encontrei." Essas palavras me atingiram com força. Encontrou-me? O que isso significava? Afrouxei a gravata, sentindo-me subitamente apertado, mesmo com o ar fresco de outono. "Escuta, querida", usei o tom que normalmente emprego com os filhos do meu sócio, Tom, durante os piqueniques da empresa, disse eu, "preciso ajudar você a encontrar sua mãe ou seu pai. Devem estar muito preocupados." Emma deslizou até o banco do passageiro, deixando o lado do motorista livre. "Você pode dirigir", disse ela, apertando o cinto. "Eu vou te mostrar o caminho." Parte de mim sabia que deveria chamar a segurança, ou a polícia, ou serviços de proteção à criança, qualquer adulto responsável faria isso. Mas havia algo naquela menina, algo em Emma, que me fez hesitar. Havia uma autoridade em seu jeito que desafiava sua pouca idade.
contra toda lógica, acabei entrando no banco do motorista. Emma, insisti, preciso mesmo saber como você chegou aqui e quem são seus pais. Ela me olhou com aqueles penetrantes olhos azuis e, por um breve segundo, pude ver neles algo antigo e sábio. Você vai entender em breve, disse ela. Mas primeiro, precisamos ir para onde? Perguntei, com a mão pairando sobre a ignição. Pra casa, respondeu simplesmente. Deveria ter chamado a polícia. Deveria ter levado-a à portaria. Deveria ter feito uma dúzia de coisas diferentes, mas algo na voz dela, naquele olhar familiar, me convenceu. Liguei o carro. Ao sairmos do estacionamento, meu celular vibrava com mensagens da minha assistente, Sara, sobre a próxima reunião do conselho, mas, pela primeira vez em 15 anos, ignorei completamente o trabalho. A criança ao meu lado havia, de alguma forma, se tornado o centro do meu universo, uma força gravitacional que me arrastava rumo a um destino desconhecido. Vire à esquerda aqui, orientou Emma enquanto nos aproximávamos da Rua Farol. Sua confiança era perturbadora. Como uma criança de 5 anos conhecia tão bem as ruas de São Paulo? Segui suas instruções, deixando para trás os imponentes arranha-céus do centro financeiro e adentrando bairros que não visitava há anos. As vitrines reluzentes deram lugar a áreas de comércio mais simples e, eventualmente, a ruas residenciais ladeadas por casarões de tijolo e árvores de bordo começando a tingir-se de dourado e carmesim com a chegada do outono. Emma, depois de quase 20 minutos dirigindo, perguntei, você pode me contar algo sobre sua mãe? Ou seu pai? Alguém deve estar te procurando, não é? Ela se voltou, com um semblante sério. Minha mãe está esperando, respondeu. Ela já espera há muito tempo. A resposta enigmática só aumentou minha ansiedade, mas continuei a seguir suas indicações, virando em ruas que despertavam memórias inexplicáveis. Era como se eu estivesse dirigindo pelas páginas de um livro meio esquecido, com pontos de referência que acionavam lembranças distantes. O curioso era que, apesar do absurdo da situação, eu, Ricardo Westfield, CEO da Investimentos Horizonte, basicamente levando uma criança, não sentia medo nem preocupação excessiva. Em vez disso, sentia que estava à beira de algo importante, algo que mudaria tudo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, guiado pela voz miúda ao meu lado, não conseguia me livrar da sensação de que estava indo exatamente para onde precisava. Passamos pelo Brooklyn, um bairro que eu não visitava há mais de 20 anos. As ruas tornaram-se mais estreitas e as casas, mais familiares. Apertei o volante quando Emma me instruiu a entrar em uma avenida tranquila, ladeada de árvores. Algo na forma como a luz do sol se filtrava pelas folhas de bordo despertou uma memória tão distante que mal pude compreendê-la. Pare aqui, de repente, disse Emma, apontando para um pequeno parque escondido entre fileiras de casas de tijolo. Estacionei e desliguei o motor, mas não saí do carro. O parque era simples, com alguns bancos, brinquedos no parquinho e um pequeno lago com patos. Nada de extraordinário, mas meu coração batia forte como se eu tivesse corrido uma maratona. Você conhece este lugar? Perguntou Emma, com voz suave mas insistente. As palavras emperraram na minha garganta enquanto memórias começavam a emergir. Eu costumava vir aqui quando era criança. Emma sentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Com a Beth. O nome me atingiu como um golpe. Beth. Minha irmã. Como aquela criança sabia de Beth? Ajoelhei-me ao lado do carro, prestes a perguntar delicadamente, quem é sua mãe? Mas meus pensamentos foram interrompidos pela estranha familiaridade em seu rosto. Em meio ao choque, cada detalhe, o brilho de seus olhos sob o sol da tarde, a curva suave de seu sorriso, tocava algo profundo em mim. Fiquei congelado, dominado por uma emoção que não conseguia nomear nem compreender por completo. Como você conhece esse nome? Sussurrei, mal conseguindo superar o som distante das crianças brincando no parque. Emma desabotoou o cinto e abriu a porta do carro. Venha, disse ela, saindo e aguardando do lado da calçada.
contra todo o meu senso, segui-a. Minhas pernas pesavam enquanto caminhava ao lado dela até um banco com vista para o lago, aquele mesmo banco onde Betty e eu costumávamos sentar enquanto alimentávamos os patos com as migalhas que nossa mãe reservava para nós. Betty era sua irmã, disse Emma enquanto nos acomodávamos. Não foi uma pergunta. Sim, respondi com a garganta apertada. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. As palavras pairaram entre nós. Há anos eu não falava sobre Betty, mal me permitia lembrar dela. A dor de sua perda fora insuportável para nossa família. Meus pais se divorciaram logo depois de sua morte, e eu fui de uma casa desfeita para outra até sair para a faculdade, determinado a construir uma vida onde eu tivesse controle, onde a perda não pudesse me tocar. Ela tinha olhos azuis, comentou Emma, olhando fixamente para mim. Igual aos meus. O traço que tanto me inquietava tornou-se claro. Aquela criança, a estranha que apareceu no meu carro, tinha os olhos de Betty. O mesmo formato, o mesmo tom de azul intenso que sempre me lembrava os céus de verão. Memórias inundaram minha mente como uma tempestade. Recordei fragmentos esquecidos da infância, Betty me ensinando a andar de bicicleta justamente naquele parque, seu incentivo paciente enquanto eu cambaleava pela calçada, nós dois deitados naquele banco, contando estrelas nas noites de verão, o riso de Betty enquanto corríamos ao redor do lago, tentando pegar o pato mais veloz. Era como se o passado colidisse com o presente, uma cena que desafiava toda a lógica da minha vida corporativa. Naquele instante, o mundo ao meu redor transformou-se num portal, conectando-me a uma história que eu há muito havia enterrado sob o sucesso e a ambição. Quem é você? Perguntei novamente, a voz falhando. Como sabe dessas coisas? Emma mergulhou a mão no bolso do vestido e tirou uma pequena fotografia desbotada. Entregou-a sem uma palavra. Minhas mãos tremiam ao aceitá-la. Na foto, Betty aparecia com cerca de 16 anos, sentada exatamente naquele banco. Seu braço repousava em volta de um rapaz, mas havia algo mais, uma leve roliça na região da barriga que eu jamais tinha notado, ou talvez preferisse esquecer. Ela ia ter um bebê, disse Emma em voz baixa. Mas depois o acidente aconteceu. As palavras me atingiram como um raio. Betty, grávida? Não podia ser verdade. Ela era apenas uma menina. Contudo, ao olhar a foto, detalhes começaram a se encaixar em minha mente, o repentino afastamento de Betty do time de natação, as discussões discretas entre ela e nossos pais, o rapaz que esperava por ela depois da escola, mas desaparecera de nossas vidas antes do acidente. Isso não é possível, protestei, mas mesmo enquanto as palavras saíam, sabia que eram falsas. O cronograma encaixava. Betty morreu num acidente de carro 3 meses antes de completar 17 anos. Se ela estivesse grávida, o nome da minha mãe é Lívia, continuou Emma, trazendo-me de volta ao presente. Ela nasceu 2 meses depois do acidente. Seus pais não a quiseram. A entregaram. Lutei para encontrar minha voz enquanto a encarava, tentando montar o quebra-cabeça de sua identidade. O absurdo da situação só era equiparado à intensidade das emoções que me invadiam. Havia uma atração magnética entre nós, um fio tecido através do tempo que clamava por ser reconhecido e explorado. Você está dizendo, mal consegui iniciar, o impossível e o avassalador se misturavam. Lívia é sua sobrinha, disse Emma simplesmente. Betty's filha. E eu sou filha dela. Isso faz de você o meu tio-avô. O mundo pareceu girar ao meu redor. Uma sobrinha que eu jamais soubera existir. Uma pequena sentada ao meu lado, com os olhos de Betty e a convicção que ela possuía. Explicava a familiaridade que sentia ao ver Emma no meu carro, a conexão que me fez seguir suas instruções contra toda razão. Por que agora? Consegui perguntar. Por que me encontrou depois de tantos anos? A expressão de Emma tornou-se solene, mais madura do que sua idade permitiria. Mamãe está doente. Ela precisa de ajuda. Nunca quis incomodar você, sabe como é, você é importante e ocupado. Mas eu encontrei sua foto no jornal e soube que era preciso tentar.
Uma onda de vergonha me invadiu. Todos esses anos construindo meu império, me tornando o homem cuja foto estampava jornais de negócios, e eu nunca soube que tinha família lá fora. Família que precisava de mim. Como você entrou no meu carro? Perguntei, ainda tentando conciliar a impossibilidade prática com a verdade emocional que estava ao meu lado. Emma deu de ombros. O segurança me deixou entrar quando eu disse que era sua sobrinha. Disse que era uma surpresa. Claro. Miguel sempre teve um fraquinho por crianças. Provavelmente achou que seria uma surpresa encantadora para o patrão. Você vem conhecer minha mãe? Indagou Emma, a voz agora tímida, como se fosse a primeira vez que se mostrava vulnerável. Ela não sabe que vim te procurar. Vai ficar preocupada. Comigo. Olhei para a fotografia em minhas mãos, para o sorriso de Betty, e senti algo se quebrar dentro de mim, uma câmara do coração selada por décadas. Sim, respondi, surpreso pela firmeza em minha voz. Leve-me até sua mãe. Leve-me até a Lívia. Ao caminhar de volta para o carro, o sol da tarde alongava sombras pelo parque, e eu sentia como se estivesse vivendo um sonho. Mas a pequena mão que se entrelaçou a mim era real o suficiente, e os olhos azuis que me fitavam com esperança eram parte indiscutível do meu passado e, talvez, do meu futuro. No silêncio que se seguiu, convidei Emma a subir no banco do passageiro, prometendo levá-la de volta à mãe. Enquanto iniciávamos nossa jornada, o familiar ronco do motor servia de trilha sonora para meu monólogo interno, repleto de recordações de dias idos. O trânsito da cidade nos cercava, mas eu mal percebia os outros carros ou a semáforos mudando de cor. Minha mente estava em outro lugar, viajando de volta através de décadas de esquecimentos cuidadosamente construídos. Você parece triste, observou Emma, com aqueles inquietantes olhos azuis, os olhos de Betty. Não fique triste. Mamãe diz que não adianta se entristecer por coisas que não podemos mudar. Consegui um pequeno sorriso. Sua mãe parece ser sábia, respondi. É mesmo, assentiu Emma com seriedade. Ela leciona no ensino fundamental. Diz que as crianças de 8 anos te fazem ver as coisas com clareza. A ideia da filha de Betty, minha sobrinha, ensinando crianças parecia tanto apropriada quanto dolorosa. Betty sempre teve jeito com os pequenos. Nunca me tratou como um irmão irritante, mesmo que eu, na verdade, fosse exatamente isso. Fale-me mais sobre a Lívia, perguntei, percebendo que nada sabia sobre essa mulher que compartilhava do meu sangue. O que mais ela gosta, além de lecionar? O rosto de Emma se iluminou. Ela adora livros, nosso apartamento é cheio deles. E canta num coral na igreja aos domingos. Faz as melhores panquecas com gotas de chocolate, e me deixa ajudar a colocar as gotas. Gosta de filmes antigos em preto e branco, e às vezes montamos cabanas de cobertores na sala para assisti-los juntas. Cada detalhe pintava o retrato de uma mulher que eu nunca tinha conhecido, mas que já me soava familiar, talvez por ver traços de Betty na vida que ela havia construído para a filha. Uma vida que ocorria paralelamente à minha durante todos aqueles anos, a poucos bairros de distância. Ela sabe algo sobre a Betty? Ou sobre nossa família? Emma deu de ombros. Sabe um pouco. Tem uma caixa com algumas fotos e cartas. Sabe que a mãe morreu antes de ela nascer e que os avós não puderam ficar com ela. Tentou encontrá-los uma vez, mas eles se mudaram. Meus pais, os avós de Lívia, de fato se mudaram após o divórcio. Meu pai pegou um emprego em Curitiba, enquanto minha mãe se refugiou numa cidade pequena no interior de São Paulo. Ambos tentaram fugir do fantasma de Betty, percebi agora. E, ao fazerem isso, abandonaram sua neta. Vire aqui, ordenou Emma, apontando para uma rua que eu não percorria há anos. Ao virar na Rua das Nozes, uma onda de reconhecimento me invadiu. Aquele era o nosso bairro, onde eu cresci, onde Betty e eu pedalávamos e jogávamos hóquei de rua com as crianças da vizinhança. Cada rua e ponto de referência despertava memórias adormecidas, sussurrando segredos de um passado que eu havia tentado esquecer. Havia a casa da Dona Donovan,
onde Betty fazia babá, já lojinhas onde comprávamos balas com a mesada, e, ali, prendi o fôlego, nossa antiga casa, agora pintada de outra cor, mas inconfundivelmente o lugar onde passei os meus primeiros 12 anos. Você morava por aqui? Perguntou Emma, notando minha reação. Sim, respondi baixinho. Ali, naquela casa azul que antes era amarela. Os olhos de Emma se arregalaram. É lá que minha mãe nasceu. Que minha avó morou. Betty não morou lá durante a gravidez, expliquei, tentando reconstruir uma linha do tempo que eu sequer sabia existir. Ela devia ter ficado em outro lugar na época. O acidente ocorreu em março, e se a Lívia nasceu em maio, 17 de maio, completou Emma. Esse é o aniversário dela. 17 de maio. 2 meses após a morte de Betty, em 12 de março. As datas se encaixavam com uma precisão dolorosa que fez meu coração apertar. A conversa, embora breve, transbordava uma ternura delicada. Fiz perguntas simples sobre a vida de Emma com Lívia, e cada resposta reverberava ecos de uma época em que a inocência reinava. A viagem de carro transformou-se em uma peregrinação, uma busca por fragmentos perdidos da identidade. A Betty também gostava de ler? De repente, perguntou Emma. Mamãe diz que ela herdou isso de alguém, e não dos pais adotivos. Sorri, lembrando da prateleira repleta de livros de Betty. Ela amava ler. Fantasia, principalmente, histórias de magia e outros mundos. Li para ela todas as noites, mesmo depois que aprendeu a ler sozinha. Dizia que era um tempo só nosso. Mamãe também lê para mim, disse Emma, com um tom de orgulho na voz. Estamos lendo O Jardim Secreto agora. Betty adoraria isso, respondi, surpreso com a facilidade com que começava a falar de minha irmã depois de décadas evitando até mencionar seu nome. Ela sempre encontrava lugares secretos, uma árvore oca no parque, um galpão abandonado atrás da escola. Dizia que todos precisavam ter um cantinho só deles. Enquanto a paisagem urbana passava pelas janelas, minha mente continuava a juntar pistas de uma conexão esquecida. A justaposição da minha vida atual de poderoso CEO com a vulnerabilidade crua do menino que um dia fui era, ao mesmo tempo, inquietante e iluminadora. A estrada se estendia à nossa frente como um capítulo não escrito, esperando ser decifrado e compreendido. É ali na frente, anunciou Emma, apontando para um modesto prédio de apartamentos com um pequeno jardim bem cuidado em frente. Moramos no 2º andar. Estacionei numa vaga para visitantes, o coração batendo forte como se eu estivesse prestes a fechar o maior negócio da minha vida. Conhecer Lívia, minha sobrinha, de repente, parecia mais importante e assustador do que qualquer negociação que já tivesse conduzido. Mamãe pode se surpreender, avisou Emma enquanto saíamos do carro. Eu não deveria ter saído sozinha. Como você me encontrou? Perguntei, ainda tentando entender como aquela criança tinha conseguido me localizar, muito menos chegar ao meu escritório no centro financeiro. Emma olhou, com um leve traço de culpa. Vi sua foto na caixa da mamãe, uma foto antiga de quando você era criança, com Betty. Depois, vi seu nome no jornal quando sua empresa doou dinheiro para o hospital infantil. O artigo dizia onde ficava seu escritório. Peguei o metrô. Fiquei pasmo. Aquela garotinha juntou pistas de uma velha fotografia, me identificou num jornal e ainda usou o transporte público para me achar. Ou ela era a criança mais esperta do mundo, ou alguém ajudou você? Indaguei, a suspeita crescendo. Emma desviou o olhar para os sapatos. Dona Sônia, da casa ao lado. Ela é enfermeira no hospital infantil. Reconheceu você de quando visitou o hospital no mês passado. Ajudou-me a encontrar seu prédio, mas eu disse que a mamãe iria me buscar lá. As peças se encaixavam, não era um acaso sobrenatural, mas uma criança determinada com auxílio adulto, motivada por algo que eu ainda não compreendia completamente. Emma, por que você veio me procurar hoje? Por que não esperou que sua mãe entrasse em contato? O semblante de Emma ficou sério. Mamãe precisa de ajuda, mas tem orgulho demais para pedir. Está doente e teve que faltar ao trabalho.
As contas do hospital chegaram, e ela chorava pensando que eu já estava dormindo. Uma onda de proteção e raiva tomou conta de mim. Minha sobrinha, filha de Betty, estava enfrentando dificuldades financeiras enquanto eu vivia num cobertura e dirigia um carro que custava mais que o salário anual de muita gente. Você faz parte da família, continuou Emma com simplicidade. Mamãe sempre diz que família ajuda família. Família ajuda família. Um conceito tão básico, algo que eu havia esquecido durante anos de isolamento autoimposto. Construía investimentos horizonte acreditando que a riqueza me protegeria das dolorosas realidades da conexão humana. Mas ali estava aquela criança, com os olhos de Betty e a determinação que parecia vir dela, me lembrando de uma verdade há muito enterrada. Ao subir as escadas para o segundo andar, senti uma mistura estranha de apreensão e expectativa. Como seria a Lívia? Será que ela me rejeitaria por eu nunca ter sabido dela? Será que recusaria minha ajuda, orgulhosa como Emma tinha mencionado? Emma me conduziu até o apartamento 2B e bateu à porta. Mamãe. Sou eu. Ouvi passos rápidos e, em seguida, a porta se abriu abruptamente para revelar uma mulher por volta dos 30 e poucos anos, com um rosto pálido de preocupação. Emma. Mas onde você? Ela parou, os olhos arregalados ao passar da filha para mim. Vi um momento de reconhecimento em seu olhar, não porque me conhecesse, mas porque enxergou algo familiar em meus traços. Quem é você? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Emma, aparentemente cansada de ser a intermediária, esquivou-se de seu braço e entrou no apartamento, deixando-me parado no corredor, constrangido. Meu nome é Ricardo Westfield, apresentei-me, a formalidade soando absurdamente inadequada. Creio que sou seu tio-avô. Lívia me olhou, com a mão ainda na maçaneta, a expressão mesclando incredulidade e cautela. Consegui ver Betty nela, não tão claramente quanto em Emma, mas de forma sutil, o leve inclinar da cabeça, o formato do rosto. Seus cabelos eram mais escuros que os de Betty, presos num rabo de cavalo simples, e os óculos não conseguiam esconder a inteligência de seus olhos. Tio? Repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Isso, não pode ser. O irmão da minha mãe seria. Seus olhos se estreitaram enquanto estudava meu rosto. Ricardo? Ao ouvir meu nome dela, senti um choque. Sim. Eu não sabia da sua existência até hoje. Sua filha me encontrou. Lívia lançou um olhar na direção de onde Emma havia sumido dentro do apartamento. Emma fez o quê? Sua voz se elevou, um tom maternal de alerta substituindo o choque inicial. Talvez seja melhor conversarmos lá dentro, sugeri, ciente de que ainda estávamos no corredor do prédio. Lívia hesitou, mas acenou com a cabeça e recuou, permitindo-me entrada. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Estantes forravam uma das paredes, conforme Emma havia descrito, e desenhos infantis decoravam a geladeira. Uma pilha de papéis, lições escolares, provavelmente, repousava sobre a mesa de jantar, ao lado de uma xícara de chá quase vazia. Emma Rose Sullivan, chamou Lívia com voz firme, mas não zangada, saia agora e explique o que está acontecendo. Emma surgiu, aparentemente vindoura de seu quarto, com uma expressão de desafio misturada com incerteza. Eu te encontrei, mamãe. Achei seu tio. Lívia suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto que me parecia dolorosamente familiar. Betty fazia o mesmo quando procurava as palavras certas. Querida, já conversamos sobre isso. Você não pode sair por aí sozinha. E certamente não pode. O que você fez exatamente? Ela apareceu no meu carro, expliquei, ainda sem compreender como Emma conseguirá isso. Disse que viu minha foto no jornal e me reconheceu de uma foto que você tinha. Lívia fechou os olhos por um instante, como se reunisse forças. Emma, vá para o seu quarto enquanto converso com o Sr. Westfield. Tio Ricardo, corrigiu Emma, mas ela se retirou obedientemente, fechando a porta atrás de si. Lívia me fez um gesto para sentar à mesa de jantar enquanto tomava a cadeira em frente. Perto, pude ver os sinais de cansaço em seu rosto, as sombras sob os olhos,
as bochechas levemente encovadas, testemunhas de recentes perdas de peso. Sinto muito por tudo isso, começou ela. Emma é muito esperta e determinada. Mas nunca mandaria você me procurar. Fico feliz que o fez, respondi em voz baixa. Eu nem imaginava que você existia. Se soubesse o quê? A voz de Lívia adquiriu um tom cortante. Que sua irmã adolescente estava grávida? Que seus pais entregaram esse bebê sem nem pensar? O que você teria feito, Ricardo? Você também era apenas uma criança. Quanto mais ela falava, mais via Beth nela, não só na aparência, mas na maneira direta de se expressar, na relutância em suavizar a verdade. Eu tinha 12 anos quando Beth morreu, reconheci. Eu não sabia que ela estava grávida. Ninguém me contou. Mas já não sou mais uma criança, e se soubesse que tinha uma sobrinha, certamente teria querido te conhecer. Lívia suavizou a expressão. Eu sabia de você há anos. Meus pais adotivos me contaram que eu havia sido adotada quando eu tinha 10 anos. Quando fiz 18, pedi minha certidão de nascimento original e descobri o nome da minha mãe biológica, Elizabeth Westfield. Não foi difícil juntar as peças a partir daí. Você pesquisou sobre nós? Perguntei, surpreso. Lívia assentiu. Encontrei o obituário de Beth online. Mencionava os pais dela, Margaret e James, e o irmão, Ricardo. Procurei seus pais há cerca de 15 anos. Meu coração afundou. E então? Meu pai se recusou a me ver. Minha mãe concordou em se encontrar uma vez, mas deixou claro que não queria nenhum tipo de relacionamento. Disse que a morte de Beth quase a destruiu, e não suportava ser lembrada disso, explicou Lívia com uma franqueza que escondia a dor. A vergonha me invadiu. Enquanto eu construía meu império, focado apenas no meu próprio sucesso, minha sobrinha procurava a família e era rejeitada pelos avós que deveriam tê-la acolhido. Sinto muito, repeti, sem conseguir expressar o que sentia. Eles se divorciaram após a morte de Beth. Acho que ambos lidaram com o luto fugindo dele. Eu também fugi, à minha maneira. Lívia me estudou, como se decidisse se acreditava ou não no que dizia. Por que você está aqui agora, Ricardo? O que quer? A franqueza da pergunta me pegou de surpresa. Quanto mais eu conversava com ela, mais minhas emoções afundavam em águas desconhecidas. Não era um encontro aleatório, parecia uma reconciliação emocional, um momento que me forçava a confrontar sentimentos enterrados e perguntas sem resposta. Quero te conhecer, simplesmente. Você é minha sobrinha. É filha de Beth. Isso significa muito para mim, declarei. Depois de todos esses anos? Questionou Lívia, com um ceticismo perceptível. Você de repente se importa com a família agora? Eu nunca deixei de me importar, retruquei, surpreso com a emoção em minha própria voz. Apenas aprendi a fingir que não me importava. Quando Beth morreu, nossa família se despedaçou. Meus pais mal conseguiam se olhar sem desmoronar. Aprendi que a maneira mais segura era trancar esses sentimentos. Na intimidade silenciosa daquela pequena cozinha, comecei a me abrir de um jeito que jamais havia feito. Compartilhei, em lembranças fragmentadas, a história de um passado perdido que sempre me assombrou. Construí meu negócio porque era algo que eu podia controlar, admiti. Números não morrem. Investimentos não te abandonam. O sucesso não parte o coração. Lívia sorriu tristemente. Mas também não o aquece, não é? A observação simples me tocou profundamente. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, a cobertura, o gabinete de canto, o respeito da comunidade empresarial de São Paulo, mas meu lar estava vazio. Ninguém me esperava. Nenhum desenho infantil enfeitava minha geladeira. Exatamente, concordei baixinho. Eles não aquecem o coração. Lívia suspirou e se levantou para preparar o chá. O gesto doméstico parecia dar tempo para pensar. Emma diz que você é rico, comentou, com as costas voltadas enquanto preparava 2 canecas.
ri, mesmo surpreso comigo mesmo. É uma forma de ver as coisas. Sou o CEO da Investimentos Horizonte. Administramos ativos para indivíduos de alta renda e corporações. E agora você descobriu que tem família num prédio modesto no Brooklyn, completou ela, com um olhar cauteloso. Não estou procurando esmola, Ricardo. Consegui me virar sozinha até aqui. Cada palavra, cada pausa entre nossas trocas, carregava o peso de décadas de isolamento atrás de portas de conselho e fortalezas corporativas. Senti uma onda de gratidão pela visita inesperada de Emma, que, sem querer, se transformará no espelho que refletia minhas verdades mais profundas. O confronto não era com um adversário, mas com minhas próprias memórias, um lembrete pungente da vida que outrora vivi. Emma mencionou que você está doente, observei com cautela, buscando em seu rosto uma reação. Seus ombros se tensionaram. Essa criança percebe tudo, murmurou, servindo-me uma xícara de chá antes de se sentar novamente. Fiz uma cirurgia no mês passado. Nada grave, só a retirada da vesícula, mas houve complicações. Tive que faltar mais ao trabalho do que esperava, e o plano de saúde não cobre tudo. A maneira prática como descrevia sua luta tornava tudo ainda mais comovente. Aquela mulher era filha de Betty, meu sangue, e enfrentava dificuldades financeiras enquanto eu acumulava uma riqueza que mal usava. Deixe-me ajudar, disse imediatamente. Por favor, Lívia. Não como esmola, mas como família. Mal nos conhecemos, ela retrucou. Então vamos mudar isso, contrapuse. Quero ser o tio que sempre deveria ter sido. Quero fazer parte das suas vidas, suas e da Emma. Lívia me estudou por um longo momento, os olhos, tão parecidos com os de Betty, cautelosos, mas não frios. Por que agora, depois de tudo? Ponderei cuidadosamente. Porque Emma me lembrou do que realmente importa. Porque ver Betty refletida em vocês me fez perceber o quanto perdi ao me isolar do meu passado. Porque acho que Betty gostaria que eu cuidasse de sua filha e neta, respondi. Os olhos de Lívia brilharam com lágrimas contidas. Você realmente não sabia de mim? Depois de todos esses anos? Balancei a cabeça. Não sabia mesmo. Se tivesse sabido, minhas palavras se perderam, incerto do que faria, mas certo de que seria diferente da vida solitária que construí. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso de décadas de separação pairando entre nós. Então, vindo do outro cômodo, ouvi a voz de Emma: posso sair agora? Tenho ficado muito quieta. Um sorriso tocou os lábios de Lívia, apesar de tudo. Sim, pode vir. Mas ainda temos que conversar sobre você sair sozinha, completou. Emma surgiu, parecendo contrita por uns segundos, antes de seu rosto se iluminar. Você vai fazer parte da nossa família agora, tio Ricardo? A pergunta simples, dita com a franqueza de uma criança, cortou todas as complicações e hesitações. Olhei para Lívia, esperando sua orientação. Veremos, disse ela, com um tom mais suave. Mas primeiro temos muito que conversar. Não foi não. Foi um começo. A noite se desenrolou num borrão surreal de conversas e conexões. Após a hora de dormir de Emma, que protestou até Lívia prometer que logo me veria novamente, Lívia trouxe uma caixa de sapato surrada, repleta de fragmentos de sua busca por identidade. Sentados no sofá pequeno, com a caixa entre nós como uma ponte entre décadas de separação, ela explicou: estas são todas as peças que consegui encontrar, disse, retirando com cuidado um monte de fotos. Minha certidão de nascimento. Alguns recortes de jornal sobre Betty, principalmente seu obituário e uma matéria sobre o acidente. Algumas fotos que consegui de uma amiga do ensino médio dela, que me encontrou no Facebook alguns anos atrás. Peguei o obituário com as mãos trêmulas. Lá estava a foto escolar de Betty, seu sorriso congelado no tempo, seus olhos, os mesmos de Emma, olhando para um futuro que ela nunca conheceria. O manchete implacável dizia: adolescente local morre em trágico acidente. Naturalmente, não havia menção à gravidez, e isso seria escandaloso na época. Você sabe quem era o avô de Emma? Perguntei,
a questão que me atormentava desde que percebi o calendário da gravidez de Beth. O namorado dela, talvez? Lívia assentiu, retirando outro recorte. O nome dele era Miguel Donnelly. Ele estava no último ano do ensino médio quando Beth cursava o segundo ano. Morreu no mesmo acidente que Beth. Eles estavam no carro dele. A revelação me atingiu com força inesperada. Sempre soubera que Beth não estava sozinha no acidente, meus pais. Haviam mencionado outra vítima, mas eu nunca conectara os pontos. Talvez porque ninguém quisesse que eu fizesse isso. Eles iam fugir juntos, continuou Lívia, a voz baixa. Segundo a amiga de Beth, Jenny, que me deu essas fotos, eles planejavam ir para a casa da tia dele em Curitiba até depois que eu nascesse. Aí se casariam. Fechei os olhos, deixando as memórias fluírem. As discussões abafadas entre Beth e nossos pais. Beth arrumando uma mala numa noite, só para desembrulhá-la ao notar que eu estava olhando. As ligações telefônicas interrompidas quando alguém entrava na sala. Meus pais devem ter ficado furiosos, murmurei. Eram tão tradicionais, tão preocupados com aparências. Uma filha adolescente grávida seria o pior pesadelo deles. Lívia parecia pensativa. Jenny disse que Beth estava determinada a me manter. Por isso fugiram. Seus pais mandaram que Beth ficasse com uma tia doente até eu nascer, e depois me entregaram para adoção. As peças se encaixaram com dolorosa clareza, o controle rígido dos meus pais, a rebeldia crescente de Beth, a tensão que dominava nossa casa nos meses anteriores à sua morte. Tudo fazia sentido. No fim, eles conseguiram o que queriam, disse amargamente. Só não do jeito que planejavam. Lívia tocou minha mão suavemente. Não os culpe tanto, Ricardo. Eram produtos do seu tempo e criação. E meus pais adotivos foram pessoas boas. Me deram um lar estável, educação, amor. Eu não era infeliz. Seu perdão e perspectiva me umedeceram. Aquela mulher tinha todo o direito de estar furiosa, com meus pais, com o destino, comigo por minha ignorância, mas falava com uma compaixão que me lembrava dolorosamente de Beth. Mesmo assim, você merecia saber de sua família biológica. Eu merecia saber que tinha uma sobrinha, confessei. Lívia sorriu tristemente. Não podemos mudar o passado. Mas estamos aqui agora, não estamos? Quando nossa conversa se aproximava do fim, senti que a verdade estava ao nosso alcance. Minha mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais surreal que a outra. A postura serena de Lívia me dava segurança enquanto eu juntava as peças da sua identidade, revelando gradualmente uma conexão que desafiava toda a explicação convencional. Tem mais, disse Lívia, revirando a caixa. Algo que nunca mostrei a ninguém. Ela retirou um envelope, amarelado com o tempo, e me entregou. Isso vinha com os meus papéis de adoção. Estava selado até eu completar 18. Com reverência, abri o envelope e retirei uma única folha de papel. A caligrafia era inconfundivelmente de Beth, aquelas letras cursivas que enchiam cartões de aniversário e recadinhos que ela deixava debaixo da minha porta. Meu bebê querido, começava a carta. Não sei se você algum dia lerá isto, ou se desejará saber sobre a mãe que não pôde te criar. Mas quero que saiba que te entregar foi a coisa mais difícil que já fiz. Quero que tenha uma família que possa te dar tudo o que merece, uma mãe e um pai prontos para serem pais, um lar estável, oportunidades que eu não podia te dar aos 16. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu continuava lendo. Beth falava de suas esperanças para o filho que esperava, dos sonhos sobre a vida que poderiam ter juntos. Mencionava o entusiasmo de Miguel em se tornar pai, sua determinação em construir uma vida para a pequena família, apesar da juventude. Se algum dia quiser me encontrar, continuava a carta, espero que sim. Mas, se não, saiba que você foi amado desde o momento em que soube que existia. Você é parte de mim, parte de Miguel, e isso nunca mudará. A carta estava datada de 10 de março, 2 dias antes do acidente. Beth a escreveu acreditando que estava prestes a entregar o bebê para adoção, sem saber que jamais o seguraria nos braços.
Devolvi a carta a Lívia, sem conseguir pronunciar palavra por causa da emoção contida. Encontrei isto quando fiz 18, murmurou Lívia. Foi quando comecei a buscar minha família biológica. Queria conhecer a mãe que escrevia aquelas palavras. Mas, claro, já sabia que ela havia partido. O momento da revelação chegou inesperadamente quando notei um objeto pequeno e familiar no fundo da caixa. Meu coração disparou ao reconhecer uma delicada pulseira de prata com um pingente, um pequeno cavalo de prata. Onde você conseguiu isto? Perguntei, pegando-o com cuidado. Lívia franziu o senho. Estava com os meus papéis de adoção. Acho que era da minha mãe biológica. Por quê? Eu dei isto para Beth, sussurrei, enquanto memórias me invadiam. Foi no aniversário de 15 anos dela. Ela amava cavalos, e nossos pais não deixavam que ela fizesse aulas de equitação porque achavam perigoso demais. Juntei minha mesada por meses para comprar isto. Ela prometeu que nunca o tiraria. Os olhos de Lívia se arregalaram. E ela não tirou. Estava usando quando você nasceu, completei. Alguém deve ter tirado do pulso dela e guardado para você. Talvez uma enfermeira, ou um médico bondoso que achou que eu deveria ter algo dela, refletiu Lívia. A pulseira repousava na minha palma, um elo tangível entre passado e presente. Entre Beth e sua filha. Entre o menino que eu fui e o homem que me tornei. Ela teria te amado tanto, disse com voz embargada. E também a Emma. Teria se orgulhado da mulher que você se tornou, Lívia. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Você realmente acha isso? Eu tenho certeza, assegurei. Você tem a compaixão dela, sua franqueza. E a Emma tem o espírito, a determinação dela. Beth vive em vocês duas. Ao pronunciar aquelas palavras, percebi sua verdade. Beth não estava completamente perdida. Seu sangue corria nas veias de Lívia, na de Emma. Seus traços, sua essência, haviam passado para as próximas gerações, mesmo sem ela ter vivido para vê-las crescer. Naquele instante comovente, a garotinha com os olhos de Beth e sua mãe com a doçura de Beth pareciam ser uma mensagem intencional dos fios do meu próprio destino. A familiaridade em seus rostos era um espelho refletindo a família que perdi, e finalmente compreendi que sua presença na minha vida não era acidente, mas um presente, uma segunda chance de honrar a memória de Beth cuidando da filha e da neta que ela nunca conheceu. Você vai me contar sobre ela? Perguntou Lívia, a voz suave. Não só os fatos que juntei, mas a verdadeira Beth. Como ela era como irmã, como pessoa, o que só quem a amava saberia. E assim fiz. Conforme a noite se adensava lá dentro do modesto apartamento de Lívia, compartilhei histórias de Beth que havia evitado lembrar por décadas. Beth me ensinando a subir na macieira do quintal. Beth me defendendo dos valentões da vizinhança. Beth me dando biscoitos quando eu devia estar na cama. Beth absorta num livro, sem ouvir nossa mãe chamando para o jantar. A cada memória compartilhada, a cada risada ou olhar de reconhecimento de Lívia, senti algo se transformar dentro de mim, um peso se aliviando, uma ferida começando a cicatrizar. Durante 25 anos, tentei fugir da dor de perder Beth erguendo muros ao redor do meu coração e preenchendo minha vida com conquistas em vez de conexões. Mas, sentado ali com sua filha, percebi o quão fútil fora esse esforço. A única saída do sofrimento era atravessá-lo, e o caminho passava diretamente pela família que eu nunca soube que possuía. Quando a meia-noite se aproximava, Lívia bocejou, lembrando-me do quanto havíamos conversado e das dificuldades recentes com a cirurgia e a recuperação. Eu deveria ir, disse relutante, não querendo romper aquele novo laço, mas consciente do cansaço dela. Mas quero voltar. Conhecê-las melhor, se vocês permitirem. Lívia me estudou com expressão pensativa. Acho que gostaria, disse por fim. E a Emma ficaria radiante. Ela já decidiu que você é seu tio. Sorri, aquecido pelo pensamento daquela criança precoce que mudará minha vida em uma única tarde. Depois, a noite seguiu num borrão de aceitação amarga do passado e uma esperança tímida pelo futuro.
Ajudei Emma a guardar as compras enquanto Lívia, na cozinha, insistia que estava bem, mas visivelmente agradecida pela ajuda. Você não precisava fazer isso, comentou ela ao ver um leite ser guardado na geladeira. Eu quis, respondi simplesmente. Além disso, a Emma me contou que suas panquecas com gotas de chocolate são incríveis, e notei que você estava sem elas. Emma sorriu radiante. Podemos fazer panquecas no almoço, mamãe? Por favor? Lívia riu, iluminando a pequena cozinha. Mal é um almoço nutritivo, brincou. Mas vou colocar mirtilos na minha, negociei Emma. Fruta é saudável, afinal. Observei a troca de olhares e risos com uma mistura de alegria e saudade. Ali se encontrava a verdadeira face da família, aquela dança confortável de negociações e afeto, de limites suavemente testados e reafirmados. Era o que eu sentia falta há anos, sem sequer perceber. Andei pensando, disse depois que Emma se entretinha desenhando na mesa de centro, sobre o que vem a seguir. Lívia arqueou uma sobrancelha. Isso parece meio sinistro. Sorri para tranquilizá-la. De forma alguma. Só, quero fazer parte da vida de vocês. De ambas. Não só financeiramente, embora esteja disposto a ajudar, mas realmente presente. Se vocês me permitirem. Como seria isso para você? Perguntou Lívia, sempre direta. Para começar, gostaria de vê-las com frequência. Jantares de domingo, talvez. Posso levar a Emma ao Museu das Crianças ou ao aquário. Posso ajudar com a lição, e embora eu seja péssimo em arte, aviso logo, e também abrir um fundo universitário para ela. Além de cuidar das despesas médicas suas, sem discussões. Lívia começou a protestar, mas eu levantei a mão. A Betty gostaria que eu fizesse isso, disse suavemente. Que a filha e a neta dela fossem cuidadas. Deixe-me fazer isso, Lívia. Não porque você precise, mas porque é o que a família faz. Lívia me estudou por um longo momento, os olhos cautelosos, mas não rudes. Por que agora, depois de tanto tempo? Refleti com calma. Porque a Emma me lembrou do que importa. Porque ver Betty em vocês me fez perceber o quanto perdi ao me fechar para o passado. Porque acredito que Betty gostaria que eu cuidasse da filha e da neta dela. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas contidas. Você realmente não sabia de mim? Todos esses anos? Balancei a cabeça. Nada. Se eu soubesse, seria diferente, mas jamais imaginei. Ficamos em silêncio por um tempo, o peso de décadas de separação pairando no ar. Então, do outro cômodo, ouvi a voz de Emma. Posso sair? Estou ficando muito quieta. Lívia esboçou um sorriso, apesar de tudo. Sim, pode vir. Mas ainda vamos falar sobre você sair sozinha, disse ela. Emma apareceu, os olhos brilhando. Você vai ser nossa família agora, tio Ricardo? A pergunta sincera de uma criança despedaçou todas as complicações e hesitações. Olhei para Lívia, esperando sua resposta. Vamos ver, disse ela, com um tom mais suave. Mas primeiro temos muito que conversar. Não foi não. Foi um começo. A noite passou num turbilhão surreal de conversas e conexões. Depois que a Emma foi dormir, apesar de protestar até Lívia prometer que logo me veria de novo, Lívia trouxe uma caixa de sapatos surrada, cheia dos fragmentos da sua busca por identidade. Sentados no sofá pequeno, com a caixa entre nós como uma ponte através de décadas de separação, ela explicou. Estas são todas as peças que consegui encontrar, disse ela, retirando com cuidado um punhado de fotos. Minha certidão de nascimento, alguns recortes de jornal sobre Betty, principalmente o obituário e uma matéria sobre o acidente, e algumas fotos que uma amiga do ensino médio dela, que me encontrou no Facebook, me enviou há alguns anos. Peguei o obituário com as mãos trêmulas. Lá estava a foto escolar de Betty, seu sorriso congelado no tempo, seus olhos, os mesmos de Emma, olhando para um futuro que ela jamais veria. A manchete implacável dizia: adolescente local morre em trágico acidente. Naturalmente,
Não havia menção à gravidez, algo que seria escandaloso naquela época. Você sabe quem era o avô da Emma? Perguntei, a dúvida que me atormentava desde que percebi o calendário da gravidez de Beth. O namorado dela, talvez? Lívia assentiu, retirando outro recorte. O nome dele era Miguel Donnelly. Ele estava no último ano do ensino médio quando Beth cursava o segundo ano. Morreu no mesmo acidente que Beth. Eles estavam juntos no carro dele. A revelação me atingiu com força. Sempre soubera que Beth não estava sozinha no acidente. Meus pais tinham mencionado outra vítima, mas eu nunca conectara os pontos. Talvez porque ninguém quisesse que eu fizesse isso. Eles iam fugir juntos, continuou Lívia, num tom suave. Segundo a amiga de Beth, Jenny, que me deu essas fotos, eles planejaram ir para a casa da tia dele em Curitiba até depois que eu nascesse, e então se casar. Fechei os olhos, deixando as memórias inundarem-me. As discussões abafadas entre Beth e nossos pais, de Beth arrumando as malas numa noite e desempacotando-as quando me viu observando, as ligações que se encerravam abruptamente com a chegada de alguém. Meus pais deviam ter ficado furiosos, murmurei. Eram tão tradicionais, tão obcecados com aparências. Uma filha adolescente grávida seria o pior pesadelo deles. Lívia parecia pensativa. Jenny disse que Beth estava determinada a ficar comigo. Por isso fugiram. Seus pais mandaram que Beth ficasse com uma tia doente até eu nascer, e então me entregassem para adoção. As peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. O controle rígido dos meus pais, a rebeldia de Beth, a tensão que dominava nossa casa nos meses que antecederam sua morte. Tudo fazia sentido agora. No fim, eles conseguiram o que queriam, disse amargamente. Só não da maneira que planejavam. Lívia tocou minha mão com delicadeza. Não os culpe tanto, Ricardo. Eram produtos de seu tempo e de sua criação. E meus pais adotivos foram bons. Me deram um lar estável, educação, amor. Eu não era infeliz. A compaixão em sua voz me comoveu. Aquela mulher tinha todo o direito de estar revoltada, com meus pais, com o destino, comigo pela minha ignorância, mas falava com uma ternura que me lembrava dolorosamente de Beth. Mesmo assim, você merecia saber da sua família biológica. Eu merecia saber que tinha uma sobrinha, confessei. Lívia sorriu tristemente. Não podemos mudar o passado. Mas estamos aqui agora, não estamos? Quando a conversa se aproximava do fim, senti que a verdade estava prestes a se revelar. Minha mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais surreal que a outra. A serenidade de Lívia me dava segurança enquanto eu juntava as peças de sua identidade, revelando uma conexão que desafiava toda a explicação convencional. Tem algo mais, disse ela, retirando um envelope amarelado do fundo da caixa. Algo que nunca mostrei a ninguém. Abri o envelope com reverência e tirei uma folha de papel, com a caligrafia inconfundivelmente de Beth, aquelas letras cursivas que enfeitavam cartões de aniversário e recados deixados discretamente. Lágrimas invadiram minha visão enquanto lia cada palavra, uma carta que Beth havia escrito para seu filho, acreditando que o momento de entregá-lo para adoção estava próximo, sem saber que jamais o seguraria nos braços. Quando terminei, devolvi a carta a Lívia, incapaz de articular mais do que um soluço contido. Encontrei isto quando fiz 18, murmurou ela. Foi aí que comecei a procurar pela minha família biológica, querendo conhecer a mãe que escreveu aquelas palavras. Mas, claro, já sabia que ela havia partido. O momento da revelação chegou de forma inesperada quando avistei um objeto pequeno e familiar no fundo da caixa, uma delicada pulseira de prata com um pingente em forma de cavalo. Meu coração disparou ao reconhecer o elo entre passado e presente, entre Beth e sua filha, entre o menino que fui e o homem que me tornei. Onde você conseguiu isto? Perguntei, pegando-o com cuidado. Lívia franziu o senho. Estava com meus papéis de adoção. Acho que era da minha mãe biológica, respondeu. Eu dei isso para Beth, sussurrei, enquanto as memórias invadiam minha mente. Era para o seu aniversário de 15 anos. Ela amava cavalos,
E nossos pais não deixavam que ela fizesse aulas de equitação, achando perigoso demais. Juntei minha mesada por meses para comprá-la. Ela prometeu que nunca a tiraria. Os olhos de Lívia se arregalaram. E ela não tirou. Estava usando quando você nasceu, completei. Alguém deve tê-la retirado do pulso dela e guardado para você. Talvez uma enfermeira, ou um médico bondoso que achou que você deveria ter algo dela, refletiu Lívia. A pulseira repousava em minha palma, um elo palpável entre passado e presente, entre Beth e sua filha, entre o menino que fui e o homem que me tornei. Ela teria te amado tanto, falei com a voz embargada. E a Emma também. Teria se orgulhado da mulher que você se tornou, Lívia. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Você realmente acha isso? Eu tenho certeza, assegurei. Você tem a compaixão dela, sua franqueza. E a Emma tem o espírito dela. Beth vive em vocês duas. Enquanto eu pronunciava aquelas palavras, percebi sua verdade. Beth não estava totalmente perdida. Seu sangue corria nas veias de Lívia, na de Emma. Seus traços, sua essência, haviam passado para as gerações seguintes, mesmo sem ela ter vivido para vê-las crescer. Naquele momento comovente, a garotinha com os olhos de Beth e sua mãe com a bondade de Beth pareciam ser uma mensagem intencional do destino. A familiaridade em seus traços era um espelho que refletia a família que eu havia perdido, e finalmente compreendi que sua presença em minha vida não era um acidente, mas um presente, uma segunda chance de honrar a memória de Beth cuidando da filha e da neta que ela nunca conheceu. Você vai me contar sobre ela? Perguntou Lívia, a voz suave. Não apenas os fatos que juntei, mas a verdadeira Beth. Como ela era como irmã, como pessoa, o que só quem a amava saberia. E assim eu fiz. Conforme a noite se aprofundava naquele modesto apartamento, compartilhei histórias de Beth que havia evitado recordar por décadas. Beth me ensinando a subir na macieira do quintal, Beth me defendendo dos valentões da vizinhança, Beth me dando biscoitos quando eu deveria estar na cama, Beth absorta em um livro, ignorando os chamados da nossa mãe para o jantar. A cada memória compartilhada, cada risada ou olhar de reconhecimento de Lívia, senti algo se transformar dentro de mim, um peso se dissipando, uma ferida começando a cicatrizar. Durante 25 anos, tentei escapar da dor da perda de Beth erguendo muros ao redor do meu coração e preenchendo minha vida com conquistas, em vez de laços afetivos. Mas, sentado ali com sua filha, percebi o quão inútil fora esse esforço. A única saída para a dor era enfrentá-la, e o caminho passava diretamente pela família que eu jamais soube que possuía. Quando a meia-noite se aproximou, Lívia bocejou, lembrando-me de quanto havíamos conversado e do quanto ela havia sofrido recentemente com a cirurgia e a recuperação. Eu devo ir, disse relutante, sem querer romper aquele laço recém-formado, mas ciente do cansaço dela. Mas gostaria de voltar. De conhecê-las melhor, se vocês permitirem. Lívia me olhou com expressão pensativa. Acho que sim, disse por fim. E a Emma ficaria radiante. Ela já decidiu que você é seu tio. Sorri, aquecido pela ideia daquela criança precoce que mudará minha vida em uma única tarde. No dia seguinte, a correria começou. Liguei para Sarah, minha assistente, e liberei minha agenda para a semana, algo que não fazia em 15 anos. O silêncio atônito dela falava por si do quão fora de caráter aquilo era. Está tudo bem, Sr. Westfield? Perguntou ela, a preocupação perceptível na voz. Melhor do que bem, respondi, surpreso com a leveza em meu tom. Surgiu uma situação familiar, boa mesmo. Depois de resolver as questões empresariais mais urgentes pelo telefone, fui para o Brooklyn. Havíamos combinado que eu visitaria, e Lívia respondeu com um simples "A Emma ficaria desapontada se você não viesse". Ao chegar ao prédio, carregava várias sacolas, não presentes, mas necessidades. Parei numa farmácia para pegar os remédios que Lívia mencionou, os de marca, pois o plano de saúde não cobria. Também comprei mantimentos, tendo notado o conteúdo escasso da geladeira na noite anterior. Emma abriu a porta antes que eu pudesse bater, como se estivesse aguardando por mim. Tio Ricardo.
exclamou, correndo para me abraçar com o afeto desinibido que só as crianças sabem dar. Mamãe disse que você viria hoje. Equilibrando as sacolas, retribuí o abraço, surpreso com a naturalidade do gesto. Olá, Emma. Sua mãe está em casa? Ela está descansando, disse Emma, baixando a voz para o que ela achava ser um sussurro, mas mais parecia uma fala de teatro. O médico disse que ela precisa de repouso, mas ela passou a noite inteira corrigindo provas. Lívia apareceu no corredor atrás da filha, parecendo cansada, mas sorrindo. Nem a noite toda, apenas um pouco mais do que deveria, corrigiu suavemente. Olá, Ricardo. Entre. A última etapa daquela jornada foi permeada por uma aceitação agridoce do passado e uma esperança tímida pelo futuro. Ajudei Emma a guardar as compras enquanto Lívia, da cozinha, insistia que estava bem, mas claramente grata pela ajuda. Você não precisava ter feito isso, comentou ela ao ver uma caixa de leite ser guardada na geladeira. Eu quis, respondi simplesmente. Além do mais, a Emma me contou que suas panquecas com gotas de chocolate são incríveis, e percebi que faltavam gotas na sua despensa. Emma sorriu radiante. Podemos fazer panquecas no almoço, mamãe? Por favor? Lívia riu, iluminando a pequena cozinha. Mal é um almoço nutritivo, brincou. Mas eu vou colocar mirtilos na minha, negociei Emma. Fruta é saudável. Observei aquela troca com uma mistura de alegria e saudade. Ali estava a verdadeira família, aquela dança confortável de negociações e afeto, de limites suavemente testados e reafirmados. Era o que eu havia perdido sem perceber. Depois que as compras foram guardadas e Emma se ocupava desenhando na mesa de centro, falei, andei pensando no que vem a seguir. Lívia arqueou uma sobrancelha. Isso soa meio sombrio. Sorri para tranquilizá-la. De forma alguma. Só, quero fazer parte da vida de vocês. De ambas. Não só financeiramente, embora eu esteja disposto a ajudar, mas estar presente de verdade. Se vocês me permitirem. Como seria isso para você? Perguntou Lívia, sempre direta. Para começar, gostaria de vê-las com regularidade. Jantares aos domingos, talvez. Posso levar a Emma ao museu infantil ou ao aquário. Posso ajudar com a lição, apesar de ser péssimo em arte, aviso logo, e também criar um fundo universitário para ela. Além de cuidar das suas despesas médicas, sem discussões. Lívia começou a protestar, mas levantei a mão. Betty gostaria que eu fizesse isso, disse suavemente. Que a filha e a neta dela fossem cuidadas. Deixe-me fazer isso, Lívia. Não porque você precise, mas porque é o que a família faz. Lívia me estudou por um longo instante, os olhos cautelosos, mas não hostis. Por que agora, depois de tanto tempo? Refleti cuidadosamente. Porque a Emma me lembrou do que realmente importa. Porque ver Betty refletida em vocês me fez perceber o quanto perdi ao me isolar do passado. Porque acredito que Betty gostaria que eu cuidasse da filha e da neta dela. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas contidas. Você realmente não sabia de mim? Depois de todos esses anos? Balancei a cabeça. Nada. Se eu soubesse, seria diferente, mas nunca imaginei. Ficamos em silêncio por alguns instantes, com o peso de décadas de separação pairando no ar. Então, Emma interrompeu com um abraço apertado, os braços pequenos envolvendo meu pescoço com total confiança. Boa noite, tio Ricardo. Até amanhã, disse ela com entusiasmo. Boa noite, Emma, respondi, a voz embargada pela emoção. Bons sonhos. Ao voltar para o meu apartamento, alguns tempos depois, senti que algo tinha mudado profundamente. A experiência transformará minha visão de mundo, lembrando-me de que até os caminhos mais ilustres são pavimentados com história pessoal e vulnerabilidade humana. Com um renovado senso de propósito, avancei para um futuro onde não mais temeria as sombras do passado, mas as acolheria como fios essenciais no tecido da minha vida. 2 meses depois, me vi diante de uma sala vazia num casarão vitoriano a 3 quadras do apartamento de Lívia e Emma.
A luz do sol invadia as janelas em Bay, iluminando pisos de madeira que precisavam de restauração. A cozinha estava ultrapassada, os banheiros necessitavam de modernização e o quintal estava tomado pela vegetação. Em todos os aspectos, era o oposto da minha cobertura impecável e moderna. É perfeito, afirmei à corretora, que demonstrou surpresa antes de se recuperar rapidamente. Mas precisa de muitas reformas, Sr. Westfield, advertiu ela. E é menor do que o que você havia especificado. É do tamanho ideal, garanti. E as reformas me darão algo para fazer aos sábados quando não estiver no aquário. Ela pareceu confusa, mas não questionou, uma vantagem de ser conhecido como um excêntrico bilionário. Naquela noite, levei Lívia e Emma para jantar e compartilhar minhas novidades. Emma ficou radiante, lançando-se em planos para pijamadas e noites de cinema. Lívia, mais reservada, mostrava cautela diante das mudanças rápidas em nossas vidas, mas seus olhos brilhavam com felicidade genuína. Você tem certeza disso? Perguntou ela quando Emma foi ver o cardápio de sobremesas. É uma grande mudança, Ricardo. Nunca estive tão seguro de nada, respondi honestamente. Durante 25 anos, fuja do passado, da dor de perder a Beth. Mas, Lívia, perdi mais do que só a Beth naquele dia. Perdi a chance de te conhecer, de ver a Emma crescer. Não quero perder mais um dia. Os olhos de Lívia se encheram de emoção. Acho que a Beth ficaria feliz em nos ver juntos, disse ela. Sim, concordei, imaginando o sorriso de minha irmã, os olhos que agora se refletiam no rosto de Emma. Tenho certeza de que ela gostaria. Ao voltar para minha cobertura naquela noite, ainda por algumas semanas, pelo menos, senti uma sensação de integridade que me fora negada por décadas. Minha vida estivera dividida em dois tempos, antes, quando eu era apenas um garoto com família e um futuro promissor, e depois, quando me tornei obcecado em controlar cada aspecto da minha existência para nunca mais sentir aquela dor. Agora, graças a uma criança precoce com os olhos de Beth e a força silenciosa de sua mãe, ganhei um terceiro ato, a chance de ser o tio que Beth desejaria, de conhecer sua filha e neta, de fazer parte de uma família de verdade. Alguns diriam que foi sorte ou coincidência o fato de a Emma ter me encontrado naquele dia. Mas, ao imaginar Beth, para sempre com 16 anos na minha memória, me perguntei se, talvez, ela tivesse guiado à busca de sua neta. Um último presente de uma irmã que sempre cuidara de mim, mesmo quando éramos crianças. Obrigado, Beth, sussurrei ao carro vazio, à noite, a qualquer um que pudesse ouvir. Eu cuidarei delas. Prometo. E, pela primeira vez em 25 anos, senti paz.